Dice a palavra de Deus no Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pusiste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anos, e de a glória e de honra o coronaste. Faces com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo pusiste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e todo o que pelas veredas do mar, e todo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu estava a pensar assim, que nestes tempos que nós estamos a viver, com tantas dificuldades, doenças, pero Deus tem cuidado de nós e nos ha dado, dice que nos fez pouco menor do que os anjos, e que o seu nome é admirável, e por isso nós vamos a nos gozar en este dia que fez o Senhor para sua honra e glória. Amém? E então, como foi a vossa semana? Ainda bem. Alguma coisa especial querem partilhar conosco? Eu sei. Como família, da parte da minha mãe, eu tenho primos lá na Califórnia e um deles estava no meio de toda essa coisa do Afeganistão. E o grupo de homens que morreram, aquele grupo de 13, eram sob sua carga. E ele estava sentado lá 2 minutos antes. E apesar do horrífico da coisa, eu dou graças a Deus que meu primo foi poupado disso. Então, Deus é fiel. Amém. E com os mortos e com os vivos, Ele é fiel. E temos muito para lembrar em oração, não? De tantas diferentes coisas, mas entre as quais há muitos irmãos na fé esta semana que foram estar com Cristo lá no Afeganistão. Oramos por aqueles que restam. Alguém mais? Quer partilhar alguma bênção? Algum motivo para que nos lembrássemos em oração? Sim, Raquel? Estava a falar com a Imagine ontem e ela teve família em casa esta semana, que veio da igreja para visitar. Não ficou muito contente. Mas pedi oração para o Sheikh, porque ele foi diagnosticado com malária, só que voltou ao hospital na sexta-feira, fizeram TAP e agora estão a tratar também para Covid, porque está com uma infecção pulmonar. Então pedi oração também por ele. Também. Mais alguém? Mais ninguém? Bueno, eu queria pedir oração por a minha família. Esta semana morreu uma tia minha lá em Cuba, presuntamente com Covid. Era uma pessoa já idosa, 91 anos. Mas pedir pela família para que Deus conforte e que eles possam hallar paz no Senhor Jesus Cristo. Queria que lembrassem isso. Eu vou pedir ao pastor Daniel que ele nos possa guiar em oração. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por nossas bênçãos. E
e esta oportunidade de ficar junto com o crente, a sua família. E nós pedimos este dia para a situação em Afeganistão e os crentes que estão lá, que conhecem cada pessoa. E nós pedimos por proteção na sua vontade, filho de Deus. E também nós pedimos para a saúde do Chefe e mais oportunidades para fazer uma testemunha de ti em frente dele. E também com Imanel durante esta altura e com a família dela em casa este mês. E também muito obrigado para o seu amor e o seu filho que morreu na cruz para nós. E continuar a lembrar a família de Juan Carlos em Cuba e a situação com o Covid. Em nome de Jesus. Bueno, me estaba a esquecer de nos lembrar. Às 15 horas temos a aula da tarde e o tempo de oração, como habitual, quarta-feira, às 20h30. No próximo domingo vamos ter a ceia do Senhor. E a semana a seguir, o domingo mais acima, dia 12, vamos a iniciar a escola dominical, o reiniciar, sería, ¿no? A escola dominical, sim. Bueno, eu acho que ele deve ter feito 15 anos ainda esta semana, não foi? Então, vamos lhe cantar. Podes vir para cá? Também podem vir. O Luiz Miguel fez 16, o Gabi 15. 1, 2, 3. Pronto. Tem aula para as crianças, não? Enquanto que estamos a encontrar estas coisas, queremos dar o bem-vindo a Roshan outra vez e com ele veio com um novo amigo dele, se lembra bem? Sati, não? Ok. Sati é da Índia. É casado, tem família com 2 filhos lá na Índia, mas está à procura de trabalho e que Deus dirija a sua vida, não? Então, you're very welcome, Sati. We're glad you could be with us today. Ele fala, pues, como se diz, how do you speak what is the name of your language in India? Okay. And em inglês, ele fala esses dois. Então, temos várias oportunidades de vez em vez a estar com alguém de outro idioma, né? Então, graças a Deus por eles hoje. Eu vou dar umas palavras em inglês, muito básicas, e logo ficamos em português. Just to explain ourselves, not knowing about all your experiences in India or where you've been, Sati. We here as a church of Jesus Christ believe that He gave us His Word, a Bible, that is not just a book. We believe God determined everything about this book, and that it is our one truth
that leads us to God through Jesus Christ. Through His death, His burial, and His resurrection to redeem people like me, lost sinners, and all of us. And so, but we know the Bible teaches us that is a personal decision each person must make for themselves. Many of us here have already made that decision to follow Christ with our whole heart. And so that's what our message will be about this morning in Portuguese. And today it's entitled, Jesus, the Bread of Life. And Jesus said He's the bread of life that gives eternal life. And that those that believe in Him will have that eternal life. So that is what the message will be about today in Portuguese. So thank you. Então, chegamos a... Hoje, no livro, capítulo 7, capítulo 6 do Evangelho de João, encontramos mais uma maneira que Jesus está apresentado, o pão da vida. Já temos considerado vários títulos e nomes que as Escrituras no Evangelho de João aplicam a Jesus. Mas hoje pensamos no pão da vida. Então, capítulo 6, versículo 1 começa depois disso. Então, para lembrar o que já tinha acontecido, não? Era importante. Depois de que apenas Jesus tinha estado em Jerusalém para celebrar uma das festas, ele passou por aquele tanque de Betesda, lembra? Onde curou o paralítico, que tinha jazido lá 38 anos, coisa assim. Toda uma vida à esperança de um grande milagre, de ser curado. Então, ele curou aquele paralítico e logo foi condenado por tê-lo feito no sábado pelos religiosos. Ele repreendeu os líderes religiosos por não acreditar as Escrituras de Moisés, que davam testemunho dele. Jesus acertou com eles que ele era o Filho do Homem e que o Pai tinha posto todo o juízo na sua mão. O resultado de tudo aquilo foi que os religiosos queriam matar a Jesus e começaram a procurar sua oportunidade para o fazer. Então, imagina ser um de seus discípulos a acompanhá-lo. Eles não esperavam isso. Curou o paralítico. Todo o povo vai estar alegre. Não. Já estiveram a procurar a sua morte. Nesta mensagem, tínhamos pensado na realidade de que os resultados muitas vezes não são como teríamos antecipado. Os discípulos do Senhor teriam ficado perturbados com aquele ambiente. Mas Jesus não foi surpreendido porque sabia o que estava nos corações dos homens. Ele certamente tivesse ficado triste com a falta de fé de seu povo nas Escrituras e da sua descrença nele. Então, os apóstolos iam aprender como era andar com Cristo. Não sempre são os dias como antecipamos. Vários de vocês têm vindo de
situações ou ambientes nos quais foram perseguidos pela fé, direitos tirados e abuso por outros homens. Pois não um ambiente diferente, mas a mesma vez semelhante. Jesus amou alguém e o curou. Muitos mais curou também, mas os líderes religiosos não aguentaram, porque teriam que admitir quem era. E para admitir quem era o Messias, Deus encarnado, eles perderiam sua autoridade sobre o povo. E mais se importavam com isso do que Deus mesmo. Então, em continuação, temos hoje a alimentação dos 5.000 homens. Não sabemos quantas crianças e mulheres estiveram naquela malta de pessoas, mas 5.000 homens, e isso foi apenas antes da Páscoa, numa montanha ao outro lado do mar de Galileia. Então, por que estava a seguir a Jesus esta multidão? Imagina, 5.000 pessoas a chegar à nossa volta, nós lá fora. Por que estão a seguir a Jesus? Por que seguiriam tantas pessoas a um grupo liderado por Jesus? Versículo 2 explica. Jesus diz, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Não porque queriam estar com Jesus e submeter seus corações a Ele. Não. Os sinais, os milagres. Que bom que o paralítico e outros foram curados. Mas isso só é o raciocínio do povo para o seguir, não para ter fé nele. É o que vamos ver na continuação desta mensagem. É uma boa pergunta que fazermos também a nós. Por que segues tu a Jesus? Por que cego ao Senhor Jesus Cristo? Para conseguir alguma coisa? Para ver um sinal, um milagre? Por que o cego? Por que segues a Jesus Cristo? Então, por um milagre, algum sinal, ou o seguimos por quem Ele é? Isso é o que Ele quer. Jesus falou a um dos seus discípulos, Filipe, em versículos 5 e 7, e diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, aparentemente, já foi a hora, perto do almoço, e Jesus estava a considerar as necessidades das pessoas, mais uma vez. Jesus usou esta oportunidade na vida dos discípulos para os ensinar e amadurecer mais um bocado. Esta lição continua até o dia seguinte e incluía várias realidades quanto ao Filho de Deus. Então a aula está a começar aquele dia na montanha ao lado do mar de Galileia. O Mestre, o Senhor Jesus Cristo, sabe
a necessidade nos corações dos discípulos, tanto no povo que está à sua volta. Ele sabe os motivos dos discípulos, tanto do povo. Uns motivos são carnais e outros apenas estão a começar a crescer numa fé genuína no Senhor Jesus Cristo entre os discípulos. Então, eu desfruto pensar em como Jesus providenciou essa necessidade imediata do pão, de fome das pessoas. E lemos o versículo e logo o pensamos brevemente. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso entre tantos? 5.000 homens. Se há outras pessoas também. E 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Eu pensei, isso é muito português. O pão é bem conhecido cá no povo. Lá nos Estados Unidos ninguém conhece um pão assim, ou poucos conhecem. E poucos comeriam peixe assim lá. Mas cá é muito natural. Alguma sardinha ou carapau, não? Sim, há muitos diferentes peixes que grelhado e imagino, eu uma vez estava a pescar lá em Lisboa e outro pescador teve só numa bolsa, sem estar refrigerado, uns peixinhos fritos e um pão. Ela estava lá todo o dia e tirou e comeu, me deu umas mordidas e nunca teremos visto isso lá nos Estados Unidos. Tem que estar tudo sob refrigeração e tudo isso. Então, muito mais perto a cultura portuguesa, a esse ambiente aquele dia, do que a maioria dos americanos podem imaginar. Então, peixinho e pão. E é um menino. Não era pequenino, não teria estado lá pequenino, sem a mãe. Imagino que um rapaz de 12, 13, 14 anos, coisa assim. E sua mãe, ou ele mesmo, não sei, pensou bem, eu quero ouvir aquele de qual todo o povo está a falar. Dizem que faz milagres. Mas foi preparado com seu lanche. Então, mas já é hora de comer. Quem tem fome? Pois mas também ele tem fome. Eu lembro o momento de ir no dia da escola e chegar à hora de lanche, não? Eu não teria gostado de compartilhar ou dar meu lanche a alguém mais, eu queria comê-lo. Coisa semelhante, ela era um jovem, um rapaz, mas Deus, Jesus Cristo, viu a oportunidade de dar testemunho a todo o povo e, à mesma vez, ajudar seus discípulos a crescer um bocado na sua fé, mais um bocado. Então, Jesus tomou a lanche, pois o jovem o deu e alimentou toda aquela grande multidão. E versículos 11 ao 13
Jesus fez o que somente Ele podia fazer. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ficaram saciados. Era suficiente, pelas mãos do Senhor, era suficiente que ficaram saciados. Então, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Pois, grande milagre. Do pouco alimentou a todo aquele grande multidão. Mas 12 cestos que sobejaram de pão. O que teria feito com os 12 cestos? Não sabemos, eu só imagino. Eu tenho 12 discípulos. O pão e peixe foi dado por um jovem, um rapaz. Imagino que aqueles pães foram à casa daquele jovem. Assim Deus normalmente age. Deus abençoa aquele que dá. Então, é só uma ideia. Mas o jovem, imagino que ficou muito abençoado e a sua casa como resultado do que ele deu aquele dia. Mas também aqui uma coisinha. A maioria de nós imagino que já vivemos com essa atitude. Mas Jesus não queria tirar no lixo os restos. Não. Tomou cuidado do que restou para ocupar-se como comida. Então, vivemos num dia de muito desperdício, não? Cuidemos-nos na nossa atitude nisso, não? Apreciamos o que o Senhor nos tem dado. A multidão ficou convencida que Jesus era o profetizado profeta. Falaram dele assim, o Messias, e queriam fazê-lo o rei de Israel. Mas Jesus não foi enviado para ser feito rei pelo povo, mas para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, em vez de deixá-los, a multidão, fazê-lo rei, Jesus retirou-se, ele só, por toda a tarde, mas mais acima na montanha. E ao anoitecer, os discípulos decidiram voltar às suas casas em Cafarnaum por barco. Sem o Senhor. O Senhor estava mais alto na montanha e eles sozinhos, vamos voltar a casa lá em Cafarnaum. Logo, ao estar a lutar contra vento e grandes ondas, só tinham conseguido viajar à volta de 5 quilômetros e menos que a metade da viagem a casa. E quando de repente Jesus aparece andando sobre o mar.
Nos 4 evangelhos podemos ler disso. Esse é o mesmo momento em que Pedro anda sobre a água a Jesus e logo começa a fundir-se. Mas Jesus aparece andando sobre o mar. Eles ficam aterrorizados no princípio, mas ele diz, não, sou eu, não temas. E Jesus sobe ao barco com eles. E logo diz, imediatamente ficaram aonde iam. Eles iam lutando na vida. Eles iam lutando para conseguir aquela viagem a casa outra vez. Logo chega Jesus, os acompanha e logo estão na praia da sua cidade, Cafarnaum. Então, uma noite, um dia e uma noite de milagres, de os discípulos ficar extremamente maravilhados e sua fé a crescer mais um bocado no Senhor Jesus. É agora que estamos a chegar ao coração do que Jesus estava a ensinar aos discípulos através do dia e noite anterior. A multidão que experimentou aquele milagre da alimentação com o lanche do rapaz tinha passado a noite naquele lugar. E o dia seguinte, ao não encontrar a Jesus, nem aos seus discípulos, viajaram de barco a Cafarnaum também. Lá encontraram a Jesus e perguntaram, Rabi, quando chegaste aqui? Não te encontramos. Como chegaste? Quando chegaste? Igual como Nicodemos, usaram o título de respeito, Rabi, mas não devidamente. Não devidamente, e não antecipavam sua resposta, porque Jesus não procura, deixe-me ler isso, igual como Nicodemos, usaram o título de respeito, mas não devidamente e não antecipavam sua resposta. Jesus não procura aqueles que têm interesse pelo que podem conseguir dele. Quero ler essa frase outra vez. Jesus não procura aqueles que têm interesse pelo que podem conseguir dele. Sua resposta marca uma diferença crítica entre a vontade humana e a vontade divina. Versículos 26 e 27 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Nem estiveram maravilhados com o milagre de seu poder, simplesmente pelo que conseguiram. O pão. Imagino como aquele vinho que Jesus fez naquele boda de Caná, e o governador da festa diz, isso é melhor que nunca bebemos. Imagino que aquele pão foi delicioso, mais do que normal. Eles estiveram interessados em o pão que podiam conseguir do Senhor. E Ele acerta isso. Mas porque comestes do pão e vos saciastes. E diz, trabalhai não pela comida que perece,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, o propósito de Deus em enviar seu Filho não é para que o homem tenha comida, saúde, roupa, trabalho, etc. Mas é para tratar com a necessidade espiritual do homem de ser regenerado, porque está morto no seu espírito e condenado já. Duas vontades distintas. A divina vontade e a vontade do homem. E Jesus enfrenta essa vontade e diz, não me procures nem pelos sinais que faço. Tu queres o pão. Não trabalhar por isso. Não trabalha por isso. Procura o que Deus quer, que tenhas a vida eterna. Que acredites no seu Filho. Que sejas regenerado. Que sejas salvo. Há muitas maneiras que podemos dizer. Mas Jesus enfrenta isso com eles diretamente. Em versículos 28 e 29. Que faremos? Assim respondam. Jesus tinha dito, trabalhai não pelo pão que perece, mas para a que dá vida eterna. E eles respondem, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus, não as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Jesus acertou o alvo. Há uma só obra que Deus aceita. Crer no seu Filho que veio para tirar os pecados do mundo. Deus não aceitará nenhuma outra obra da parte do homem perdido no seu pecado. E Deus não quer que o homem procure outras coisas, senão aquela obra de seu Filho para a redenção. A multidão respondeu em versículo 30. Que sinal, pois, fazes tu? Para que o vejamos e creiamos em ti. Que operas tu? Esta mesma multidão que experimentou a alimentação dos 5.000 homens, que sinal operas tu? Isso não basta. Faz-nos outro milagre, faz-nos alguma coisa maior para que creiamos em ti. Foi óbvio na sua resposta que não acreditaram na sua pessoa. Não o viram como o unigênito Filho de Deus, o Redentor, Emmanuel, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Não o viram assim. Ignoravam as Escrituras e não reconheceram o enviado de Deus. Mas queriam qualquer benção que puderam conseguir dele. Queriam respaldar-se no facto de serem o povo de Deus, que tinha experimentado o maná no deserto. Mas Jesus não os deixou. As palavras que seguem de Jesus com a multidão não foram bem recebidas. Jesus começou a pregar-lhes de si ser o pão de Deus. Versículos 35 e 36. E Jesus lhes diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos diz que também vós me vistes.
e contudo não credes. E logo o versículo 40, Jesus diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho do Homem e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está a tentar mudar o pensar do povo, da multidão, à vontade de Deus. Eles estão fixados no que podem aproveitar de algum milagre de Jesus. Não tem nenhuma importância na sua mente de seu estado pecaminoso perante Deus. Acredita em mim, Jesus clama. Eu sou o pão de Deus que dá a vida eterna. Então, a multidão que tinha experimentado a alimentação dos 5.000 queria mais e insistiu que Jesus foi o filho de José. Eles bem conheceram essa família, ou sabiam desta família. Como pode dizer que Deus era seu pai? Não deixavam as obras de Cristo, nem suas palavras, penetrar seus corações para que vissem quem Ele era. Não gostaram e não acreditaram no que Jesus lhes ia dizendo. Em versículos 47 ao 51, temos essas palavras do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, a mesma mensagem que João Baptista ia anunciando quanto ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus continuou a pregar, mas não foi bem recebida. O resultado, diferente do que os discípulos achavam, do que eles esperavam, foi a rejeição pela maioria do povo. Viram seus milagres, até comeram dos pães e peixinhos, mas não aceitavam que eles não podiam fazer nada para entrar na presença de Deus. Não acharam que Jesus era digno da sua confiança, sua fé e sua consagração. Não, faz-nos alguma coisa maior, Jesus, para que acreditemos. Versículos 64 a 67. O Senhor continua a falar, mas agora dirigido aos seus discípulos. Mas há alguns de vós que não creem, falando a seus discípulos. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos diz que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe foi concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, diz Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos?
Quereis vocês também retirar-vos? O povo à minha volta não está a gostar da mensagem. Não me aceitam como o Messias. Querem milagres, mas não me aceitam a mim. Versículos 68 e 69. Simão Pedro comunica a verdadeira fé de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A quem iremos? Vós também queres retirar-vos? No coração daquele que realmente acredita em Cristo. Senhor, não há mais ninguém a quem iremos. Só tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Senhor. Tu és o Cristo, o enviado de Deus. O que acreditas de Jesus Cristo? O que queres dele? Alguma benção, melhor trabalho, saúde? Há muitos que andam em procura de Jesus só por estas coisas. Mas isso não chega à vida eterna. Temos que chegar a Jesus para adorá-lo por quem é. O único que nos pode tirar do nosso pecado e dar a vida eterna. Emmanuel, Deus conosco. Então, o que acreditas de Jesus Cristo? A tua eternidade depende disso. Escolha bem. Contempla Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Oremos. Pai, te damos graças que nos tens dado a tua palavra para abrir e tentar comunicar um com o outro. E pedimos que teu Espírito tome essa palavra e faça a necessidade de cada pessoa. Se precisa de convicção para arrepender-se, acreditar no teu Filho, que seja assim. Se é como um novo discípulo teu, que cresça mais na sua firmeza, na convicção de quem és tu e a quem é que segue. A todos nós precisamos que tu sejas o foco da nossa vida, para te agradar e seguir. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta, na nossa fraqueza, e toma a fé que estás a operar em nós e dê testemunho ao nosso mundo. E mais uma vez, queremos levantar as muitas necessidades, tantas diferentes situações. Pedimos proteção, pedimos o necessário por cada situação. Mas principalmente pedimos que haja testemunho através das nossas vidas para que outros venham a conhecer-te. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado. Estamos terminados.
Música